Irmãos, nós estamos aí já nessas 5 semanas meditando em cima dessa série de mensagens que fala sobre a importância do sacerdócio dentro de um lar. Durante essas 5 semanas você entendeu que ser sacerdote, tanto você mulher como você homem, você entendeu, como você filho, como você filha, você entendeu que sacerdócio vai muito mais além do que simplesmente ser homem dentro de casa. Existe algo muito mais além disso. E nós já falamos na primeira semana que uma das primeiras características que Deus exige de mim e de você como sacerdote dentro da nossa casa é que nós sejamos homens. Por isso eu sempre pergunto, quantos homens eu tenho aqui? Glória a Deus. Porque tem muito homem que tem nome de homem, mas de homem não tem nada. Nem dentro de casa, nem fora dela. Então, o importante para que você exerça o governo do seu lar de uma forma satisfatória dentro dos princípios e das expectativas de Deus é que você seja homem. Na segunda e terceira semana, nós falamos sobre quais são os tipos de homem que Deus usa dentro de um lar. Também não basta ter título de homem, nem basta ser do sexo masculino, né? Ou ser autoridade, nada. Existem certos tipos de homem que Deus usa para ser sacerdote dentro do seu lar. Na quarta semana nós falamos justamente sobre essa questão de vontade. Porque você como homem, você como sacerdote dentro de casa, o seu sacerdote é um instrumento da vontade de Deus para a vida da casa, para a vida da família. E existem vontades que muitas vezes elas lutam contra a vontade de Deus. E elas acabam conflitando com a vontade de Deus e levando o sacerdote muitas vezes a fazer uma vontade que ele acha que é a vontade de Deus, mas não é. Às vezes é a vontade do eu, é a vontade dos outros, e é a vontade externa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então nós falamos sobre isso na quarta semana, e hoje nós vamos terminar essa série falando um pouco sobre o papel do sacerdote dentro do lar, lógico, mas sobre uma outra área importante assim, e mais específica dentro desse universo familiar, que são os filhos. Criar filhos, irmãos, é uma das atividades hoje mais desafiadoras que nós temos dentro da nossa casa. Uma das atividades assim mais complicadas, mais difíceis para quem decide ser pai, para quem decide ser mãe, e educar o filho dentro de um princípio cristão, de forma que ele um dia se torne um cidadão, uma cidadã, um cristão, uma cristã, que de fato agrade não só o coração de Deus, mas que seja alguém bem visto diante da sociedade. Quanto mais nós ensinamos princípios dentro de casa, parece que o mundo luta contra. Parece não, o mundo luta contra. Algumas escolas, infelizmente, a educação hoje luta contra os princípios cristãos. A educação luta contra, a televisão luta contra, as pessoas lá fora lutam contra, alguns profissionais da área da psicologia lutam contra, porque vêm com as teses que de bíblicas não tem nada. Então é uma luta, irmãos, é você sair nadando contra a maré. Mas é possível você exercer o seu papel dentro da sua casa de uma forma satisfatória dentro dos princípios de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você, o nosso papel como sacerdote sobre a vida dos nossos filhos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29. Eu quero meditar num texto aí com você. Gênesis capítulo 9. Do versículo 20 em diante. Te dar uma dica. Dica que você quiser saber se a Bíblia da pessoa que está do seu lado ela é bem usada, veja se isso acontece. Sinal que ela é bem usada, né? Muito usada. Pois é. Então vamos ler o texto. Está na Bíblia. Bíblia sem fio, irmãos. Isso é uma tecnologia que ainda não tem. Vocês não conheciam, estou te apresentando agora. Vamos lá. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Achou aí? Ah lá, viu lá? Outra Bíblia sem fio.
É isso aí. Se você não tem, vende nas melhores lojas do ramo. Vamos lá, irmão. Versículo 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, o fez saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e lhe disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e então morreu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e pela oportunidade de nela encontrarmos aquilo que precisamos, Senhor, para nortear a nossa vida, não só espiritual, não só a nossa vida cristã, mas também a nossa vida familiar, já que nós entendemos que a tua palavra ela é o nosso manual de fé, de prática, em todos os sentidos e áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, revela dentro da tua palavra hoje aquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações, nos ensine, amadureça, Senhor, a semente do teu aprendizado dentro de nós, de forma que possa germinar e gerar frutos, não só para nós, mas para o teu reino, e hoje especificamente dentro dos nossos lares. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. O texto fala para nós, irmãos, de uma das famílias mais famosas da Bíblia. Famosa que eu digo no sentido de ser conhecida, né? Que é a família de Noé. Noé e a família recebem de Deus, irmãos, a oportunidade de viverem uma das experiências mais sobrenaturais e marcantes dentro da história bíblica e, consequentemente, dentro da história da humanidade, que foi o dilúvio. Por mais que nós tentemos ler o texto e tentar imaginar como foi, nós nunca vamos conseguir de uma forma detalhada entender como de fato se deu o dilúvio. E quando passa o dilúvio, Noé ele recebe também de Deus o desafio de recomeçar todo um projeto de Deus para uma nova etapa da humanidade a partir da família dele. Porque quando o dilúvio acontece, todos os habitantes da terra morrem. E a única família que sobrevive, qual é? A de Noé. É a família de Noé. Então, nesse término da humanidade, o recomeço cabe a Noé. A recomeçar e iniciar esse novo projeto de Deus. Então, Noé e a família, eles são escolhidos por Deus para dar início a um novo tempo. A um recomeço mesmo que diz respeito à existência de um povo. Mas mesmo tendo sido escolhido por Deus, porque quem escolheu Noé foi Deus, mesmo tendo sido escolhido por Deus, isso não faz de Noé um homem perfeito. E nós, em alguns momentos assim, dessa série de mensagens, dessas últimas semanas, nós ouvimos acerca disso. O fato de nós sermos escolhidos por Deus para uma determinada missão, não nos isenta de erros. Não nos isenta de erros. Então, Deus te escolheu para ser sacerdote na sua casa, mas não significa que você vai ser Deus na sua casa. Você é um homem falho, imperfeito, né, que está sujeito a erros, assim como também a sua esposa, na missão, na submissão para a qual Deus as escolheu, assim como os seus filhos, assim como todos nós, igual dentro de uma igreja. Pastores erram, membros erram, líderes erram, porque todos nós somos imperfeitos. E com Noé não foi diferente. A Bíblia diz que Noé, ele planta uma vinha. Todo mundo sabe o que é uma vinha? Vinha é uma plantação de uva. De uva. Da onde vem o vinho. Ele planta uma vinha, repleta de videiras lá. E a Bíblia diz que ele se empolga tanto com a vinha e com o vinho que era produzido a partir da vinha, que literalmente ele enche a cara. Ele se embriaga. Ou como alguns gostam de dizer, ele enxuga o bacurau, se joga na lona, e tantos outros termos aí que a gente usa.
É isso que Noé faz. Ele enche a cara. E como já dizia, como dizem alguns, consciência de bêbado não tem dono, nem é dele mesmo. Ele enche a cara e começa a fazer coisas que numa condição normal, mental normal, ele não faria. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se embriaga e começa a dançar nu dentro de casa. Vê se isso é atitude normal. O cara arranca a roupa e fica... E aí você imagina a cena. Um homem já de idade, já com seus 500 e poucos anos, né? Fazendo a conta aí direitinho, depois, né? Mais ou menos por aí. 400, 500 anos. Você imagina um homem de 400 ou 500 anos. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele está fazendo isso, o filho mais novo dele entra na tenda e toma aquele susto. Ih! Papai endoidou. O rei pirou. E aí, irmãos, ele sai, e ao invés de ele ficar calado, eu não sei, irmãos, é difícil a gente julgar assim a atitude de algumas pessoas, mas eu acho que o impacto de Cã foi tão grande, dele ver o pai assim, né, tão respeitado, na figura de um sacerdote dentro de casa, uma cena assim tão deplorável daquela, que ele sai desesperado assim, e sai contando para os irmãos: eu vi papai pelado, eu vi papai pelado, eu vi papai pelado, vocês precisam ver, vem cá, vem cá. Eu imagino a cabeça dos irmãos: você está maluco, garoto? Aonde que você viu isso? Papai não faz essas coisas não, papai é um homem de respeito, rapaz. Vocês têm que ver. Mas eles acreditam no irmão, e a Bíblia diz que eles pegam uma capa, lançam sobre o próprio corpo, os dois irmãos mais velhos, e vão até Noé assim, ó. Não olha para trás não, não olha, joga sobre ele a capa. E eles jogam a capa sobre o pai, mas com o rosto direcionado para outra direção, para que eles não vissem a nudez do pai, para que de alguma forma o pai depois não se sentisse envergonhado, ou eles não vissem mesmo diante dos olhos deles algo que era muito privado do pai. Aí a Bíblia diz que no outro dia Noé volta à tona, volta à sua razão normal, e ele fica sabendo do que aconteceu. Quando ele retoma a consciência dele, a gente não sabe se assim, em uma atitude assim não pensada, né, não medida, no auge da ira, Noé, ele comete um dos maiores erros da vida dele, dentro da casa dele. No auge da ira, Noé, ele transforma um lugar escolhido por Deus para ser um lugar de origem de bênçãos. Noé, ele transforma um lugar de bênção, um lugar de maldição. Noé literalmente, irmãos, divide a família dele em bênçãos e maldição. Porque ele vira para um dos filhos e amaldiçoa Cã, e você vai ver a consequência disso lá na frente. A força que é a palavra de um pai, a força que é a palavra de uma mãe como autoridade espiritual sobre a vida de um filho. Ele amaldiçoa a vida de Cã e abençoa a vida dos outros dois. E literalmente ele divide, irmãos, a família dele. Irmãos, estima-se que o livro de Gênesis tenha sido escrito há aproximadamente 3.500 anos atrás. Porque seriam uns 2020 e poucos anos do nascimento de Jesus, mais os 1.400 anos antes de Cristo. Então dá aproximadamente aí 3.400 alguma coisa. Só que o livro de Gênesis tem 3.500 anos aproximadamente que ele foi escrito, mas ele não relata fatos que aconteceram exatamente há 3.500 anos atrás. O livro de Gênesis relata fatos que aconteceram há milênios e milênios atrás da escrita dele. Aonde eu quero chegar para você? Com você. Milênios se passaram, irmãos. Milênios se passaram. E a realidade da maioria das famílias hoje é essa. Até dentro da igreja. Famílias que tinham tudo para ser um lugar de bênção. Famílias que tinham tudo para ser um lugar onde pessoas fossem abençoadas, mas se tornam, às vezes, motivo de escárnio diante da sociedade.
Famílias, irmãos, que em Deus foram criados para abençoar uma sociedade. E que muitas vezes são mais motivos de vergonha lá fora do que motivo de bênção. Eu já cansei de escutar isso de algumas pessoas. Que fulano diz que é crente. Se for para ser crente igual fulano é, se for para ser crente igual a mulher de fulano é, fofoqueira, ruda toda a vida, eu prefiro ser o que eu sou, o mundano que eu sou. Famílias, irmãos, que às vezes tinham tudo para dar certo, e através do exemplo delas, levarem muitas outras famílias a darem certo. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Viver milagres é maravilhoso, mas ser instrumento de milagres não tem preço. Não tem preço. Você receber uma bênção de Deus, irmãos, é maravilhoso demais, mas você orar pela vida de uma pessoa e a pessoa dizer para você: Ramires, obrigado por aquela oração que você fez pela minha vida, porque aquele problema que eu tinha para resolver, depois que você orou, minutos depois, meu telefone tocou e o problema tinha sido resolvido. Isso não tem preço, irmãos. Você viu uma pessoa associando a mão de Deus agindo na vida dela, porque um dia ela se encontrou com você. Famílias, irmãos, tinham tudo para dar certo, tudo para serem exemplo, assim, canal de bênção para a vida de outras pessoas. E infelizmente algumas famílias às vezes são exemplos do que não seguir, do que não se viver. E dos maiores fatores e principais fatores assim que hoje tem determinado o fracasso de algumas famílias, irmãos, a questão está ligada à autoridade espiritual. Seja pelo fato de sacerdotes não exercerem a sua autoridade, ou seja pelo fato de famílias não respeitarem a autoridade de um sacerdote dentro de casa. E hoje eu queria meditar com você especificamente sobre isso, sobre a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. A falta de autoridade, irmãos, e de respeito em relação entre pais e filhos hoje tem destruído pelo mundo inteiro. A falta de respeito e de autoridade hoje dentro das casas é algo tão assim desesperador, que se eu perguntar para qualquer um aqui, se nós pudéssemos ter a opção de voltar para a época dos nossos avós, dificilmente eu encontraria alguém que diria assim: não, eu queria viver a época que eu estou vivendo hoje. Porque nós temos perdido, irmãos, com o decorrer dos anos, os nossos valores, os nossos princípios dentro de casa. Vou te dar um exemplo. Quem aqui ainda toma bênção ao pai e mãe? Agora você olha à sua volta. Graças a Deus eu vi jovens levantando a mão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque normalmente isso é muito comum a pessoas que viveram gerações passadas. Porque hoje em dia os pais não ensinam isso mais. Se você chegar para o meu filho pequenininho, de 2 anos, e virar para ele: toma bênção, ele vai beijar a sua mão, porque ele já sabe o que é tomar bênção. Isso não é um ritual. Isso é uma forma de você demonstrar respeito a quem é autoridade sobre você. É a mesma coisa que você pedir para que eu ore pela sua vida. Por que você pede para que eu ore pela sua vida? Porque você entende que como autoridade espiritual eu posso te abençoar. É a mesma coisa pai e mãe, gente. Mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Não tem nada a ver com ser crente ou não ser. Tem a ver com o princípio de autoridade. Pai e mãe têm autoridade para nos abençoar, como também tem autoridade muitas vezes para nos amaldiçoar. Então, essa mensagem não é para os homens. Essa mensagem é para todos nós. Para os homens, aprenda a exercer de forma digna e de forma respeitável a autoridade espiritual que Deus te confiou na vida das pessoas que Deus te confiou, e hoje especificamente filhos. Seus filhos poderiam ter nascido debaixo da autoridade de qualquer outro pai dessa cidade, mas por algum motivo Deus escolheu esse menino para estar debaixo da sua autoridade. Seja você pai, seja você mãe. Podia ser meu filho,
Mas não é meu filho, é seu filho. Podia ser seu filho, mas não é seu filho, é o meu filho. Mulheres, semana que vem o tratamento de Deus para a vida de vocês vai se intensificar um pouquinho. Mas o início da dose homeopática começa hoje. Isso aqui é só um estágio. Uma das coisas mais prejudiciais, irmãos, para a vida de uma família é a disputa de autoridade dentro de casa. Quem é que fala mais alto dentro de casa? E quem é que fala mais alto na vida dos filhos dentro de casa? É, pastor? É. Eu já tive casos aqui dentro dessa igreja, irmãos, que vocês nem imaginam. Se eu fosse contar todas as experiências que eu passo em aconselhamento, em todas as situações que eu vejo dentro dessa igreja, hoje um pouco menos, vocês ficariam escandalizados. Se eu te contasse cada experiência que eu já vi acontecer em outras famílias, independente do meu ministério aqui, você ficaria escandalizado. Não se engane. Toda quebra, irmãos, de autoridade tem princípio satânico e traz consequências. Então, para você que é mulher, é um conselho que eu te dou como pastor: nunca mine a autoridade de um pai sobre a vida de um filho, porque é na própria vida do filho que você vai colher a semente de quebra de autoridade que você semeou. É por isso que muitas vezes você vê filhos crescendo e não respeitando suas mães. Se você olhar lá atrás, você vai ver o quanto de quebra de autoridade que ela minou na vida do filho. Eu sempre falo isso. Se você quer ter a sua autoridade respeitada lá na frente, não desrespeita de ninguém hoje. Porque hoje você planta, mas amanhã você colhe. Em todas as áreas, irmãos, eu faço isso. Todas as áreas. A igreja, ela é repleta de líderes em várias áreas. Nenhum deles, se você perguntar, vai dizer: não, o pastor quebrou minha autoridade nisso. Nunca. Preciso resolver um negócio da rede de crianças. Resolva com a líder da rede de crianças. Se a líder da rede de crianças precisar de mim, ela vai vir até mim. Preciso resolver um negócio na minha célula. Resolva com a sua líder de célula, com o seu líder de célula. Se ele precisar, ele vai trazer para mim. Preciso resolver alguma coisa lá com a ação social. Vá até a ação social. Se a líder da ação social precisar, ela vai vir a mim. Mas eu não posso passar por cima da autoridade de quem eu dei autoridade. Porque se eu minar deles, Deus abre buraco na minha. Filhos homens, se você amanhã quiser ser instrumento de autoridade divina sobre a vida dos seus filhos, comece respeitando o instrumento de autoridade que está sobre a sua vida hoje. É por isso que você tem um pai. É por isso que você tem uma mãe. Respeite a autoridade dos seus pais. Porque se lá na frente você não quiser apanhar na cara de filho, não semeie hoje para não colher amanhã. Vou te dar uma dica. Você homem, você jovem do sexo masculino, se você um dia quiser casar, que eu sei que você vai casar. Glória a Deus. Se você um dia quiser saber se aquela mulher, se aquela menina bonita, se ela é de Deus para você ou não, veja como ela trata os pais dela. Faz essa pesquisa de campo, faz esse laboratório, faz igual ator. Antes de ele fazer um papel, um personagem, vai fazer um personagem de drogado, ele vai fazer um laboratório. Ele vai lá para Cracolândia para conviver com as pessoas que são consumidores de droga, para saber como é que eles se comportam. Faz esse laboratório dentro da casa da pessoa com quem você quer casar. Vê como é que ela trata os pais dela. Para você ver se ela não respeita a autoridade hoje, que colocou ela no mundo, que criou ela com o maior carinho, que gastou dinheiro às vezes, deixou de comer para poder comprar um pote de creme para pentear cabelo, que deixa de andar bem vestido para poder comprar uma roupa nova, pagar uma escola para um filho. Se ela não honra a autoridade de quem a ama, você acha que um dia vai honrar você? Só porque você é sacerdote? Então, preste atenção. Filhas, se você amanhã quiser ser instrumento de autoridade divina sobre a vida dos seus filhos, e você não quiser ter um homem das cavernas sobre você, governando a sua vida, porque tem certos homens, irmãos, que parecem o Fred Flintstone,
dentro de casa. Ele acha que a autoridade é dar uma cacetada na cabeça da mulher e sair arrastando pelo cabelo só. Quem manda sou eu, quem manda sou eu. Se você não quiser ter um desse tipo, para poder tratar você e ensinar você a respeitar a autoridade, e tem muita gente que só aprende a respeitar a autoridade quando tem que sofrer debaixo dela. Se você não quiser viver isso, respeite o instrumento de autoridade que está dentro da sua casa hoje, que são seus pais. E fica a dica para você também. Se um dia você quiser saber se aquele jovem bonito de olho verde, né, ou de olhos castanhos claros, ou aquele moreno marrom bombom, se ele é homem de Deus para a sua vida, veja como ele trata os pais dele. Porque se ele não respeita os pais que colocaram ele no mundo e criam com tanto carinho, você acha que ele vai respeitar você? Se ele não respeita a autoridade que está sobre você amanhã, estando debaixo da autoridade dele? Fica as dicas, para você ver que é uma palavra extremamente completa. Tá bom? Vamos lá. Queria meditar com você sobre como exercer a autoridade espiritual de forma sábia e segundo os princípios de Deus. Vamos lá. Primeiro, preservando o seu testemunho. Repete comigo. Preservando o seu testemunho. A autoridade não se impõe. A autoridade se conquista. E toda autoridade, quando ela é exercida dentro de um ambiente onde existe respeito, ela tende a ser mais fácil de ser exercida. Só que respeito não se impõe. Respeito também se conquista. E tem muito sacerdote hoje que tem dificuldade de exercer a sua autoridade, porque ele não tem testemunho dentro da casa dele. Ser testemunho dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Conheci um pregador uma vez que ele falava sobre isso, que dentro da igreja todo mundo é santo, dentro da igreja todo mundo é bênção, dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja, irmãos, é um saleiro onde você não sabe quem é sal, quem é açúcar refinado e quem é bicarbonato de sódio, porque é tudo branquinho, fininho e bonitinho. Mas quando a gente sai lá fora, ou chega dentro da casa da gente, que a nossa família tem a oportunidade de provar a gente, é que a gente sabe o sabor de quem é quem. Então, preserve o seu testemunho. Gênesis capítulo 9, versículo 21, o texto diz assim: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Diz para mim se isso é algo que você espera de um sacerdote, de alguém que tem que ser exemplo de respeito dentro da sua própria casa. Ter autoridade, irmãos, nunca foi nem nunca vai ser simplesmente mandar. Autoridade, assim como liderança, eu postei algo a respeito sobre isso hoje à tarde. Autoridade é igual liderança. É muitas vezes despertar naqueles que estão debaixo da sua autoridade a confiança e a segurança de te obedecer e seguir. Liderança não é você virar para a pessoa e falar, faz. É você virar para a pessoa, olha, nós vamos fazer nesse sentido. Você vê o prazer da pessoa em seguir uma direção, porque ela confia no líder que ela tem. A autoridade é a mesma coisa. É você exercer a autoridade dentro do seu lar e ver a sua família caminhando numa mesma direção, entendendo que é seguro, que é confiável seguir a direção que o sacerdote deu. E é o melhor a ser feito. É lógico que existem algumas situações que você precisa exercer a autoridade com mais rigor, principalmente com filhos menores. Não adianta você querer ensinar princípio de autoridade de cara para um filho de 7 anos, de 4 anos, de 5 anos, que não vai entender. Então tem certas situações que você tem que exercer com mais rigor. Quero jogar bola. Não vai jogar bola. Por que não? Por que não? Aí tem uns mais, alvoroçados. Não é resposta, mas aqui em casa é. E a resposta é ponto final. Ponto final. Eu queria jogar videogame na casa do meu amigo. Hoje não. Mas porque o senhor nunca deixa? Nunca deixa. Exatamente, eu nunca deixo você jogar. Inclusive, esse nunca cabe para hoje. E hoje, não. Por que não? Porque não, e ponto. Então tem casos que você tem que exercer assim, mas outros não. Mas a autoridade nem sempre é mandar.
Princípio de gestão de equipes, irmãos. Quem já estudou isso sabe. Existe uma liderança, existe uma diferença entre líder e chefe. Você não manda a casa. Você não chefia a sua casa. Você lidera a sua casa. Líder diz, vamos fazer. O chefe não, diz, vai fazer. Então direcione, mas direcione estando no caminho. E esse, irmãos, é um dos maiores desafios que Deus poderia ter dado um dia para nós. O de liderar através do testemunho, do nosso exemplo, a nossa casa. E o tempo é o melhor consolidador para isso. Porque só o tempo mostra o testemunho de uma pessoa. Noé não entendeu isso. Noé não preservou o testemunho dele. Noé deixou um pouco a imagem dele arrebentada. E ele não só, ele dá um péssimo exemplo de testemunho, como ao invés de pedir perdão pelos erros dele, porque no outro dia, por pior que fosse o erro de Cã, ele poderia ter virado para Cã e falado, meu filho, você errou, mas você só errou porque eu errei primeiro. E perdão ao filho pelo erro que ele cometeu, de ter feito aquele papelão de um velho sem vergonha, bêbado, balançando sabe-se lá o que, dentro da tenda. Ele não pede perdão, ele simplesmente condena a atitude de Cã e amaldiçoa o filho como se o erro fosse só do filho. Você vai ser amaldiçoado, porque quem errou foi você, eu não. É um erro, irmãos, que às vezes a gente comete dentro da casa da gente, do mesmo jeito. Às vezes a gente quer exercer autoridade dentro da casa da gente debaixo de embriaguez. Às vezes a gente quer exercer autoridade embriagado por mau exemplo. Nós somos um péssimo exemplo. Mas o sacerdote sou eu. Então eu exerço a autoridade que eu tenho, independente da embriaguez de mau exemplo que eu tenho. Às vezes embriagados de maus testemunhos. Eu já conheci filhos, irmãos, que tinham vergonha de levar o sobrenome do pai. Cidade pequena tem muito disso. De às vezes filhos preferiam outro sobrenome da mãe, porque ele sabe que se ele for reconhecido como filho de fulano com o sobrenome do pai, o pai dele é uma vergonha na cidade, ele perde emprego, ele perde confiança, ele perde credibilidade. Então ele prefere, se ele pudesse, não tinha nem sobrenome. Estou mentindo, irmãos? Às vezes a gente quer exercer autoridade embriagado por palavras torpes. Já viu aqueles camaradas que quer discutir coisa dentro de casa falando palavrão? Teu filho não quer! E sai coisas assim, pavorosas. Não é com palavras torpes que se exerce a autoridade. Às vezes embriagado por ira. Nós temos um acordo dentro da nossa casa, eu e minha esposa. Se nós tivermos que corrigir os nossos filhos, nunca pode ser debaixo de ira. Porque a ira nos faz pecar. A Bíblia não diz que a gente não tem que irar. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina, irai-vos, mas não pequeis. Bater em filho, corrigir filho, independente de ser batendo, sei lá, estando você irado, é um erro. Às vezes embriagados por uma vida imoral, nós queremos exercer autoridade. Embriagados por uma vida distante dos princípios de Deus. A gente quer ensinar a família a caminhar com Deus, mas a gente não caminha. Isso vale até para os filhos. Às vezes você é a primeira pessoa da casa que se converteu. As pessoas vão querer esse Jesus que existe dentro de você quando elas verem transformação em você. Não adianta a gente querer enfiar o evangelho pela goela de pai, pela goela de mãe. Quando eles verem você como um filho diferente, como uma esposa diferente, e até como um marido diferente, os outros vêm. Os outros vêm. O nosso grande desafio, irmãos, como pais e como sacerdote cristão dentro de casa, é ser dentro da nossa casa o que a gente é dentro da igreja. Agora eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Quem é você dentro da sua casa? Se eu um dia chegar, eu falo eu porque normalmente as pessoas temem muito a questão de pastor, né? Eu não sei porque que tem medo de pastor. Mas se de repente eu chegasse dentro da sua casa, a qualquer momento, eu encontraria o mesmo irmão que eu encontro aqui? Ou será que aqui você, Pai do Senhor, pastor? Eu chegar, paz!
Desgraça, ruim. Mais um desgraçado nessa casa, feliz. Estamos fora, irmãos. Estamos fora. Eu já vi cada situação, só Jesus. Irmãos, é dentro de casa que a nossa vida fica igual a vida de Naamã. Naamã era um general do exército, que por fora tinha uma armadura linda, mas por dentro era leproso. Eu me lembro disso, eu ouvi isso uma vez, nunca mais esqueci. A nossa casa é o lugar onde a nossa armadura cai e a nossa lepra aparece. Se você deseja ter a sua autoridade restaurada e exercer a sua autoridade de forma que Deus aprove você, conserve o seu testemunho. Porque através do seu testemunho, a sua autoridade ela é exercida de uma forma mais saudável, de uma forma muitas vezes até mais fácil. Que tipo de crente você tem sido, de forma que seus filhos se espelhem em você? Você é o sacerdote da casa. O seu filho vai aprender a caminhar com Deus olhando para você. Pastor, eu ainda não tenho filho. Então se prepare. É uma chance que Deus está te dando de fazer o estágio antes de ter a missão. Porque eles vão olhar para você. E eles vão aprender com você. Irmãos, o meu filho aprende a adorar a Deus olhando para o ministro de louvor. Que vê uma vez por semana, 2 vezes por semana. Meu filho aprendeu a dar paz do Senhor com a irmã Eliane. Imagina o que ele aprende ou deixa de aprender comigo. Que tipo de profissional você tem sido, de forma que os seus filhos se espelhem em você? Quando o seu filho olha para a sua vida profissional, ele vê um homem honesto, ou ele vê um homem desonesto, ou ele vê um homem mentiroso? Que tipo de conselhos você segue, a ponto dos seus filhos quererem seguir os seus conselhos? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Se os seus filhos olharem para você, eles vão ver você como sendo um homem que anda no conselho dos ímpios e que não vale a pena nem ouvir o conselho que sai da sua boca? Ou ele vai olhar assim: não, meu pai é um homem que segue bons conselhos, então ele pode se tornar um bom conselheiro para a minha vida. Que tipo de pai você tem sido, de forma que os seus filhos queiram ser como você? Faz tempo que a gente não escuta essa frase. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu. Hoje em dia as crianças dizem que quando crescer quer ser igual ao Justin Bieber. O seu testemunho determina o nível de influência sobre a vida dos seus filhos. Nunca se esqueça que os seus filhos aprendem olhando você. Pode ser que em alguma determinada fase da vida deles, eles comecem a aprender ouvindo a gente. Mas no presente momento, dependendo da idade do seu filho, ele aprende olhando para você e para mim. Você não aprende olhando para mim? Você não aprende ouvindo as minhas palavras e vendo o meu exemplo? É por isso que eu te chamo de filhos espirituais. Porque eu sei o compromisso que eu tenho diante de você, não só como sacerdote, mas como pai espiritual. Na sua casa é a mesma coisa, meu irmão. Segundo, se você deseja exercer a sua autoridade de forma sábia, dentro dos princípios de Deus. Segundo, quando os instrumentos de autoridade se protegem mutuamente. Repete comigo. Quando os instrumentos de autoridade se protegem mutuamente. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso a partir da próxima semana. Cada um tem o seu papel dentro de casa. Mas no bolo, todos nós estamos no mesmo barco. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo comum a todos aqueles que já um dia tiveram irmão ou que têm irmão. Briga de irmão. Alguém aqui já brigou com seu irmão? Irmão biológico, né? E às vezes são as brigas feias, né, irmão? Eu já vi irmão brigar na rua e ir para o hospital. Briga. Aí sai um deles na rua e o vizinho briga com ele. Você pode estar brigado com seu irmão. Já era. Dá aquele bololô no meio da rua. Se você não estava brigado, mas no meu irmão só eu bato. Ninguém bate no meu irmão. De repente, há um renovar de aliança naquele momento.
porque eles se protegem. Dentro de casa é a mesma coisa, irmãos. Faltou isso na casa de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 22 em diante. Diz assim: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos a seus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que estava a mulher de Noé? Você nunca se fez essa pergunta? Toda vez que eu leio o texto, eu me pergunto: aonde estava a dita cuja? Irmãos, a Bíblia fala o nome de Noé, a Bíblia fala o nome dos filhos de Noé, mas sequer cita o nome, ou faz qualquer outra citação à mulher de Noé, a não ser em Gênesis 6. Isso não é comum na Bíblia. Eu sempre me perguntei isso: aonde estava a mulher de Noé quando o marido estava descontrolado dentro de casa? Para essa mulher falar: meu filho, o que está acontecendo? Peraí, meu filho, o que houve, gente? Eu fui pegar água ali fora, você não estava assim. Porque o papel da mulher, irmãos, muitas vezes é nos proteger. Quem é homem sabe o quanto nós somos muitas vezes impulsivos na hora de resolver alguma coisa, de falar alguma coisa, de direcionar alguma coisa. E é a hora que a mulher sábia fala assim: meu filho, calma. Eu vivo isso na minha casa, irmãos. Às vezes eu estou para tomar uma decisão em relação a isso. Rapaz, a vontade que dá é fazer assim, assim, assim. Aí minha esposa: mas meu filho não pode fazer assim. Eu não estou falando que eu vou fazer. Eu estou falando com você. Porque com você eu posso me abrir, com você eu posso me expor. Daqui a pouco passa, acalma. Aí vem aquela frase gostosa que a gente ouve de esposa: tá mais calmo, meu filho? Já jantou? Mulher é para isso, irmãos. Cadê? Onde estava a mulher de Noé, irmãos? Aonde estava ela? Irmãos, toda pessoa que teve uma real participação dentro da história de Israel e dos planos de Deus, essas pessoas sempre foram citadas. Todo personagem que foi importante dentro da história de Israel sempre foi citado. Vai ouvir falar sobre os 12 espias. 10 não marcaram a história, 2 marcaram. Por isso que você só lembra o nome de 2, não é? Fala dos 2. E os outros 10, quem foi? Você não lembra. Você não lembra. Esposa de Abraão, quem era? Sara. A esposa de Isaac? Rebeca. As esposas de Jacó, quem foi? Lia, Raquel, Zilpa, Bila. Todas elas a Bíblia fala. A esposa de Moisés, quem foi? Zípora. E a esposa de Noé? A Bíblia fala? Não se sabe, irmãos. Alguns dizem que a esposa de Noé, apesar de não ser citada, alguns estudiosos assim, falam que apesar da esposa de Noé não ser citada, ela foi crucial na decisão para salvar a humanidade. Eu não vejo muito por aí. Eu falo que se não fosse, de repente, o apoio da esposa de Noé, talvez algum problema tivesse dado, né, na construção da arca e tal. Irmãos, ela só tinha 2 opções. Ou você entra na arca e se salva, ou você fica fora e morre afogada. Difícil decisão, né? E ela, lógico, orou muito, falou: não, é melhor não morrer, é melhor entrar na arca com os bichos. Eu vejo uma esposa muito mais ausente do que presente. Porque será, irmãos, que se a esposa de Noé estivesse do lado dele, não digo mascarando os erros de Noé, porque o papel de uma esposa não é mascarar, não é passar cal no erro do marido, não é isso. Mas proteger, porque roupa suja se lava onde? Em casa. Então, se a esposa de Noé estivesse perto de Noé, protegendo Noé da falta de juízo momentâneo dele, possivelmente isso aqui não tinha acontecido, irmãos. A casa não tinha se dividido em bênção e maldição. Cã teria entrado como filho mais novo e visto a nudez? Não. Talvez, de repente, quando ele visse a cena: cadê minha mãe? Mãe, mãe! Olha o papai, mãe, mãe! Porque ele correu para algum lugar. Os primeiros que ele achou, quem foi? Foram os filhos mais velhos. A mãe não se achou. Isso aqui, irmãos, ensina algumas coisas para nós. A importância de haver uma cumplicidade entre o casal, para que a bênção
dos próprios filhos permaneça. Porque se ela estivesse próximo, pode ser até que ela fosse falecida. Não sei, eu não vi o texto nesse sentido. Pode até ser, não vi outras correntes que falam sobre isso. Mas digamos que ela estivesse viva. A bênção do filho, irmãos, estaria garantida. Porque ela teria protegido a nudez dele. Seja cúmplice, meu filho, da esposa que Deus colocou do seu lado. Seja cúmplice, minha filha, do marido que Deus colocou do seu lado. Seja cúmplice do seu cônjuge na criação dos seus filhos. Esse negócio, irmãos, de pai se divergir em todo instante na frente dos filhos, isso é um problema muito sério. É lógico que às vezes escapa uma situação aqui, escapa outra ali. Mas eu já vivi isso. De uma vez minha filha virar para mim. A gente tinha tido um problema, desentendimento, eu e minha esposa. E aí a gente, se desgastou de alguma forma. E a minha filha virou para a gente e falou assim: vocês parecem dois leões brigando, porque ela tinha visto na Discovery Kids, da Discovery Channel lá, o leão brigando. Ela lembrou da cena. Aquilo acabou comigo, irmãos. Pais às vezes que discutem na frente dos filhos. Pais que não se entendem nas decisões a respeito dos filhos. Cada um diz uma coisa. Mãe, posso fazer isso? Pergunta seu pai. Pai, posso fazer isso? Pergunta sua mãe. Resolve, poxa. E respalda a decisão do outro. Se a decisão do outro você achou errada, chama num canto depois e fala: olha, eu acho que você podia ter pensado direitinho, eu acho que podia ter decidido de uma outra forma, mas já que está feito, está feito. Outra coisa, isso aqui ensina para nós a importância da nossa boca, com palavras de bênção e de maldição sobre a vida dos nossos filhos. Cuidado com o que você diz, ou fala, ou declara sobre a vida do seu filho, da sua filha. Quer exercer autoridade de uma forma saudável sobre a vida do seu filho, da sua filha? Seja parceiro da sua esposa e vice-versa. E cuidado com o que você fala. Vocês são parceiros num ministério chamado criação de filhos. Vocês não são adversários. Porque se esse camarada der certo, se os meus camaradinhos derem certo, o sucesso é de todos. E se der errado, deu errado para todo mundo. Deu errado para todo mundo. Como sacerdote, você tem autoridade em Deus para abençoar o seu filho ou para amaldiçoar o seu filho. A escolha é sua. Irmãos, a maldição e a bênção de Noé sobre a vida do filho foi tão grande que, se você fizer um estudo sobre a descendência de Noé, você fica assustado. Você tem uma ideia? Noé, ele abençoa 100. De 100 vem a descendência de Abraão. E de Abraão vem a descendência do povo de Israel. Por quê? Uma descendência abençoada. Quando Noé amaldiçoa Cã, Cã é pai de quê? Cadê? Pai de qual terra? De Canaã. É de lá que vem os cananeus. Quando Israel entra em Canaã, que ele se depara com todos os descendentes da terra, Israel mata todos. Os descendentes, ele não vai avançando, Jericó, depois vai para Ai. Todos os descendentes de Canaã, eles são mortos, porque a descendência de Cã entra por uma rota de idolatria, de pecado, de prostituição terrível. São quase exterminados da terra. Aonde nasceu isso? Lá atrás. Uma maldição de Noé. Proteja os seus filhos. Filhos, protejam seus pais. Porque um dos grandes fatores que tem destruído famílias hoje, irmãos, não é só a falta de autoridade dos pais sobre os filhos, mas é também a falta de obediência e de respeito dos filhos à autoridade dos pais. Seu pai pode ser o que for, mas difícil, eu já encontrei alguns. Toda regra tem sua exceção, mas na maioria deles, nenhum pai quer a desgraça de um filho. Nenhum pai quer o fracasso de um filho. Então, por mais que a direção seja não muitas vezes compreendida, respeite, porque a obediência te faz prosperar. Amém? Terceiro, o nosso horário já foi embora. Acabaram lá com... Tiraram lá o relógio lá.
Vamos lá, terceiro. Passa lá, gente, tá ruim aqui a beça. Reconhecendo, honrando e respeitando a autoridade e o papel de todos dentro do lar. Se você quer exercer a sua autoridade dentro do seu lar de uma forma saudável, de uma forma sábia e dentro dos princípios de Deus, essa é a terceira forma. Reconhecendo, honrando e respeitando a autoridade e o papel de todos dentro do lar. Noé errou, irmãos? Sim ou não? Errou. Sim. A esposa de Noé errou? Sim. Se ela estava presente ainda na história e não está aqui, ela errou e errou feio. Não acredito que ela estava na manicure, no salão de beleza. Cã também. Cã errou? Errou. Eu, no lugar de Cã, tinha ficado quieto. Eu, no lugar de Cã, tinha ficado quietinho. Quando eu entrasse na tenda que eu visse papai, meu Deus do céu, que eu não morra cego. E sentava num canto e esperava o negócio acalmar. Ficava quietinho. Mas não, ele foi expor a nudez do pai. O erro, irmãos de Cã, não estava em ter entrado na tenda do pai sem permissão. Porque na casa do papai, a gente tem liberdade. A gente entra. Filho é filho. Mas o erro estava, irmãos, de ver o pai e não se calar. Até que pudesse se esclarecer o ocorrido. O papel do pai era dar exemplo. Mas não deu. Mas isso nunca invalidou o papel dele como pai. A autoridade dele como pai. Pais erram, mas continuam sendo pai. O papel da mãe era estar ali do lado para proteger naquela hora. Mas não estava. Mas isso não invalidava a autoridade dela como mãe. Os nossos erros não podem invalidar a nossa autoridade. Às vezes arranham a nossa imagem, mas não invalida a nossa autoridade. O fato de eu errar com o filho não dá direito ao filho de passar por cima da minha autoridade. O papel de Cã era ter protegido o pai, assim como os outros filhos fizeram, mas não fez. Mas isso também não invalidava ele como filho, irmão, e não traria para ele assim, ao ponto de ser amaldiçoado por um pai. Precisava isso? Então, fica um conselho para você como filho. Nunca exponha para os outros lá fora os erros dos seus pais. E quando eu falo para o mundo lá fora, para os outros lá fora, eu falo no sentido de você expor para o mundo. A não ser que seja uma liderança, uma autoridade espiritual, pastoral, que possa de alguma forma te ajudar nesse sentido, orar por você, te aconselhar de forma correta. Olha, seu pai errou, de fato errou, mas isso não invalida a autoridade dele. Vale a pena você orar pelo seu pai, você jejuar pelo seu pai, proteger o seu pai, mas não desrespeite seu pai. Se for nesse sentido, alguém que possa te ajudar espiritualmente, que seja também uma autoridade sobre a sua vida, tudo bem. Mas ainda assim, quando você vê o seu pai errando, quando você vê a sua mãe errando, o melhor caminho é você sentar com ele e conversar. Sente com ele e converse. Pai, o que está acontecendo? Mãe, o que houve? Para com isso. Poxa, estou chateado com isso, estou triste com isso, não estou entendendo por que está acontecendo isso. E mesmo que você não concorde com a justificativa que eles vão dar, mas sente, pergunte por quê. Seus pais, mesmo errando, algumas vezes continuam amando você. E sabendo o que é melhor para você. Isso não invalida a autoridade de um pai. Amém, meus filhos? Pais, você não tem obrigação de acertar em tudo. Você nunca vai ter essa obrigação de acertar em tudo. Você não é perfeito. Mas quando você errar, aprenda a se consertar com seu filho. Não pense você que uma criança desse tamanho aí não sabe o que é pedir perdão, não, que sabe. Hoje eu vivi uma situação interessante com a minha filha. Minha filha está com uns problemas na escola lá de concentração. Aí veio um bilhetinho assim na agenda, falando para a gente conversar com ela e tal. Aí minha esposa tinha conversado, eu fui e chamei ela para conversar. Disse, minha filha, vem cá, estava no escritório, vem cá, senta aqui que eu quero conversar com você. Ela já chegou para mim assim e falou, pai, o senhor vai chorar de novo? Eu falei, por quê? Toda vez que o senhor me chama e me manda sentar no seu colo, o senhor sempre chora. Porque toda vez que eu chamo ela no escritório e sento ela no meu colo para conversar com ela a sós, normalmente é para eu pedir perdão por alguma coisa que eu cometi de errado.
Então ela já gravou isso. Meu pai me chamou, me mandou sentar no colo, é porque ele vai chorar. Tem algumas ideias, irmãos, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas nunca é demais relembrar. Tem algumas ideias idiotas sobre liderança, sobre paternidade, que dizem que um líder, que um pai, que uma mãe que pede perdão, perde autoridade. Não perde. Não perde, irmãos. Há poucos dias atrás eu errei com uma pessoa da minha equipe e eu procurei pedir perdão. Primeira coisa, antes de começar uma reunião, precisava conversar com a pessoa. Chamei a pessoa. Fala, pastor, queria te pedir perdão. Que isso, pastor? Não, mas... não. Queria pedir perdão. Não, eu vi que o senhor estava nervoso, mas o fato de eu estar nervoso com uma coisa não significa que eu tenho que descontar em você. Você não tem culpa de nada. Pergunta para eles se eu perdi a autoridade com eles. Então, essa ideia idiota, irmãos, de que perde a autoridade, perde não. Não perde. Pelo contrário, isso não diminui nada. Tanto com meus filhos biológicos como meus filhos espirituais. A autoridade é sempre a mesma. Então, cada pessoa dentro da casa da gente tem um papel e uma autoridade específica para alguma coisa. Se eu e você queremos exercer o nosso sacerdócio segundo os princípios de Deus, essas autoridades que cada um tem dentro da sua casa precisam ser respeitadas. Reconheça a autoridade do seu esposo. Reconheça a autoridade da sua esposa. Reconheça a autoridade dos seus filhos em algumas áreas da casa. Porque são filhos, merecem ser respeitados, merecem ser bem tratados. Não significa que não tenham que ser corrigidos, mas merecem respeito. E se protejam. Conserve o seu testemunho. Se protejam mutuamente. Se vocês não se protegerem entre si dentro de casa, quem vai proteger vocês? E como filhos, aprendam a honrar os pais de vocês. E como pais, aprendam a honrar os filhos de vocês. Se nós seguirmos os princípios, irmãos, o exercer do sacerdócio fica bem mais fácil e certamente muito mais prazeroso de ser exercido. Amém?